Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, irmãos de Cristo. O tema do estudo de hoje é Heróis da Bíblia. Que nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa estar conosco e nos conduzindo nesse momento de reflexão. Amém. Eu gostaria de começar esse momento de reflexão perguntando para vocês o que é um herói? Um herói geralmente é aquele que ajuda os outros, não é mesmo? Aquele que sempre está pensando nos outros antes de si mesmo, que está disposto a fazer o possível e o impossível para ajudar os outros. Mas agora, quais são as qualidades que um herói deve ter? Quando nós pensamos em um herói, a primeira coisa que nos vem na mente, pelo menos para mim, é que um herói ele deve ter uma ética inabalável. Ele deve ser forte, corajoso, sempre saber o que é certo fazer em qualquer momento. E, acima de tudo, ser muito bondoso. Mas agora, quando nós pensamos na Bíblia, quais são os primeiros heróis que nós pensamos? Aqueles exemplos, primeiros exemplos que vêm na nossa cabeça. Para mim, os primeiros exemplos e os primeiros heróis que vêm na minha cabeça são Abraão, Sara, sua esposa, Moisés, Noé, Davi. Aqueles que a gente sempre ouve muito bem falar desde a escolinha dominical, né? Mas o que, em uma primeira vista, faz desses heróis? Eles são corajosos, fortes, fazem a coisa certa? Abraão, ele foi levado para longe da sua terra e ele agora é o pai do povo de Deus. Sara confiou também nessa promessa de Deus, de que teria um filho, mesmo sendo uma mulher velha. Moisés, ele guiou o povo para fora do Egito, abriu o mar. Noé, ele construiu uma arca e salvou todos os animais. Davi derrotou o gigante Golias e foi um líder incrível. Mas não é um tanto estranho nós falarmos sobre heróis da Bíblia? A gente na igreja geralmente dá uma grande ênfase que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo fala constantemente como a gente não é justificado pelas nossas obras, mas que nós somos feitos justos pela graça de Deus, através da fé. Mas e agora, o que significa isso? O que vocês acham? Nós hoje conseguiríamos nos tornar heróis pela nossa força, pela nossa bondade e pela nossa ética inabalável? Ao passarmos e ao lermos todas as histórias da Bíblia, existe um certo padrão que se repete. Eu vou ilustrar isso com a história da saída do povo de Deus da terra do Egito. Primeiramente, o que aconteceu foi que Deus guiou o povo para fora do Egito. E o povo ele se viu encurralado. Mas e o que o povo fez? O povo reclamou. Eles reclamaram porque estavam encurralados. Deus então fez com que eles atravessassem pelo meio do mar em terra seca, a pé, e fez com que eles ficassem a salvo dos soldados do faraó. Mas e daí? O que o povo fez? Eles reclamaram novamente. Eles agora reclamaram de sede. Deus então fez com que aquela água que eles tinham, que não era boa para beber, pois era uma água muito amarga, fez com que essa água ficasse boa. Mas e depois? O povo reclamou de novo, reclamaram de fome. Mais tarde, Deus fez literalmente chover comida com o maná. E mesmo depois de tudo isso que Deus tinha feito pelo povo, depois de todas as maneiras que Deus manifestou o seu amor e todo o seu poder, o que o povo fez? Eles construíram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro de ouro. Pois é muito fácil julgar esse povo, né? É muito fácil apontar o dedo e falar, nossa, que povo ingrato. Mas nós temos que lembrar que nós somos esse povo. Nós somos o povo de Deus. Este somos nós quando agimos pelas nossas próprias forças e pela nossa própria vontade. Quando nós queremos ser nossos próprios heróis por nossas próprias forças. Nós, quando
pensamos que estamos no comando de tudo e que podemos controlar tudo e todos. Nós, com a nossa razão, com a nossa ética, com a nossa força, nós só conseguimos fazer besteira. Seja por meio de coisinhas pequenas, como pedir alguma coisa emprestada e não devolver, piratear livros, baixar filmes da internet, encontrar algo que a gente sabe que não é nosso e não devolver para o dono, ou por meio de coisas grandes, seja roubar, matar. Nós, seres humanos, nesse sentido, não podemos ser considerados nem um pouquinho como heróis. Vamos ver então os exemplos desses heróis da Bíblia que eu citei antes. Abraão, por exemplo. Ele não confiou completamente na promessa de Deus. Ele quis resolver essa demora de Deus do seu jeito. E foi e teve um filho com uma mulher que não era Sara. Sara, por sua vez, também não confiou completamente nessa promessa de que teria um filho depois de velha. E encorajou Abraão a ter esse filho com essa outra mulher. Moisés, por sua coragem, por sua força, ele bateu naquela rocha de Meribá, contrariando a ordem de Deus. E por contrariar a ordem de Deus, ele não entrou na terra de Canaã. Noé ficou embriagado e ficou nu na frente de seus filhos. Davi colocou seu amigo na frente de batalha para que morresse, só para que ele pudesse ficar com a esposa desse amigo. Nós não vemos heróis neles por causa da sua própria força, ou por causa da sua perseverança, ou por causa da sua coragem, ou por qualquer coisa que venha diretamente deles. Nós vemos neles heróis pelas coisas que Deus fez através deles, através da fé. Eu gostaria de ler então o texto de Hebreus 11, versículos 8 até o 11, e depois os versículos 20 ao 29, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia lhe feito essa promessa. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vocês conseguem notar aqui uma coisa que se repete várias e várias vezes ao longo de todo o texto? Quase todos os versículos começam com pela fé. De todas as coisas maravilhosas que aconteceram na Bíblia, nós não conseguimos citar uma sequer que não foi obra das mãos de Deus. Podemos ter certeza absoluta de que tudo isso foi obra de Deus.
E isso nos dá um conforto muito grande, porque as nossas obras são ruins, mas as de Deus são maravilhosas. Tudo o que nós precisamos ter é fé. A fé verdadeira, a fé que salva, a fé que sabe que Deus está no comando de tudo. E quem é que nos dá essa fé? A fé não é obra nossa, mas sim ela é dádiva de Deus. Nós recebemos dele. E ele ainda nos fortalece nela constantemente por meio da palavra e da Santa Ceia. O único verdadeiro herói que nós podemos encontrar na vida inteira é Deus. Ele que criou o mundo perfeito. Esse mundo que nós destruímos depois. Ele que nos salvou e ainda hoje se faz presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E sempre nos conduz a coisas maravilhosas e coisas incríveis. Porque nós, por nós mesmos, não somos nada, mas como diz o ditado, né? Deus escreve reto por linhas tortas. Ou seja, Ele ainda assim, mesmo que nós somos incapazes, Ele nos usa para coisas incríveis. Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O nosso heroísmo não depende de nós, mas sim depende da ação de Deus na nossa vida. Todos os heróis citados podem ser chamados assim porque eles foram pessoalmente chamados por Deus. Nós hoje também podemos ser considerados heróis porque nós somos chamados por Deus. Somos chamados por Deus no seu batismo, no nosso batismo, pela graça de Deus. Então, meus queridos, a gente pode ficar feliz, porque nós somos usados por Deus até mesmo quando a gente não sabe. Pela graça dele, pela bondade dele, pela força dele, pela ética e pela coragem dele. Não pelas nossas qualidades, mas pelas qualidades de Deus. Mesmo que a gente seja falho, mesmo que nós sejamos medrosos, o nosso Deus não é. E se a gente confia nele de todo o coração, nós podemos ter a certeza de que coisas maravilhosas estão por vir.